Queridos, vamos para o momento da palavra e para isso vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Números, no capítulo 13. Números capítulo 13. É um texto bastante conhecido da Bíblia e nós leremos a princípio do versículo 1 até o 20. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muro ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazeis alguns frutos da terra. Era a primeira época do início da colheita das primeiras uvas. Obrigada, Senhor, pela maneira como o Teu Espírito preservou a Sua palavra de maneira integral para chegar até nós. Revela, Espírito Santo, aos nossos corações. Amém. Queridos, Deus disse para Moisés que enviasse 12 espias em missão de reconhecimento. Eles tinham saído da terra do Egito e agora então eles estão indo em direção à terra de Canaã, a terra prometida, a qual Deus disse que lhes havia entregado. Deus tinha dito que aquela terra seria uma terra que eles conquistariam. E conforme Deus pedira, Moisés separou um destacamento, um representante de cada uma das tribos de Israel. E dentre eles, os que são mais conhecidos de nós, Oséias e Calebe, ou Josué e Calebe, ambos das tribos de Efraim e Judá, respectivamente. Os espias permaneceram em Canaã, observando, peregrinando durante 40 dias. E quando eles passaram pelo vale de Escol, ali eles colheram alguns frutos da terra. A Bíblia fala a respeito de romãs, a respeito de figos, mas principalmente a Bíblia fala que eles colheram um cacho de uvas, que era tão grande, que era necessário 2 homens para carregar. Imagina um negócio desse, gente. A gente que vai hoje em dia comprar uva, vai à quitanda, vai ao mercado, vai à feira. Então nós compramos uma caixinha, uma embalagem que vem com 2 ou 3 cachos, alguma coisa assim. Mas pense o que era um cacho de uvas, que se fosse necessário 2 homens para carregar. Não dava para carregar assim, não dava para colocar nas costas. O que eles fizeram? Eles colocaram uma vara no ombro aqui de um, ali do outro, e então eles carregavam aquele cacho de uvas ali pendurado. Essa é a descrição que está na Bíblia. E depois deles terem passado estes 40 dias ali na terra de Canaã, ou na terra prometida, eles retornaram.
Quando eles voltaram, então, eles prestaram contas, eles deram satisfação para Moisés e para o restante da comunidade a respeito do que eles tinham visto naqueles 40 dias que eles estavam peregrinando. E o relatório consta no capítulo 13, nos versículos 26 a 31. Vamos ler? 26 a 31, no mesmo capítulo aí. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita a terra é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. Depois desse relatório, a comunidade toda começou a lamentar, começou a chorar, começou a murmurar e começaram a se queixar e dizerem que era melhor que tivessem ficado lá na terra do Egito. Consideraram, inclusive, eleger um outro líder para eles, que não Moisés, e um líder que os guiasse de volta, que voltassem para a terra lá da sua escravidão. Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. E enquanto isso, Josué e Calebe rasgaram as suas vestes e eles começaram a dizer: gente, a terra é excelente. Deus vai nos fazer entrar naquele lugar que é farto. Tão somente nós não podemos ser rebeldes contra Deus. Nós não podemos ter medo dos habitantes que estão ali. E quando toda a comunidade, irada, estava ameaçando já apedrejá-los, a glória do Senhor desceu ali na tenda do encontro. Naquela voz o Senhor disse assim a eles, que iria então feri-los todos de praga e de pestilência, porque eles se recusavam a crer em Deus, mesmo que Deus já tivesse feito tantos sinais entre eles. Moisés então intercedeu pelo povo, e Deus decidiu perdoá-lo, mas as consequências dos seus pecados permaneceram. Todo aquele povo, toda aquela geração que não creu em Deus, também não entrou na terra da promessa. Todos aqueles que duvidaram, morreram no deserto. E agora, o que é que nós, comunidade peregrina, os peregrinos do século 21, temos a aprender com esse episódio? No contexto de Números, o problema nunca foi se Deus faria ou não. A questão era se o povo confiaria ou não que Deus faria aquilo que ele prometeu. Por isso esse texto aqui dos 12 espias é seríssimo. Ele nos revela algo que é profundamente sério. Ele nos fala sobre como o medo pode nos levar a rejeitar aquilo que Deus já concedeu. E mais, ele fala como o medo pode nos levar à incredulidade. E se trata de uma retroalimentação, né? Quanto mais medo, mais incredulidade, quanto mais incredulidade, mais medo, e essas coisas vão virando uma bola de neve. Para quem não crê em Deus, o medo acaba se tornando um estilo de vida. Os 12 espias, eles tinham apenas uma missão: reconhecer a terra que Deus lhes disse que já era deles, que já lhes pertencia, que Deus já lhes tinha dado. Era para eles irem lá e observarem a terra, observarem o povo, observarem as cidades, observarem os frutos, observarem as fortalezas.
não era para eles decidirem se a terra seria conquistada ou não. Era para eles reconhecerem aquilo que Deus já tinha prometido. A conquista já tinha sido determinada pelo próprio Senhor. Eles passaram 40 dias em Canaã. 10 homens focaram nos gigantes. 2 homens focaram na palavra de Deus. E isso determinou a reação de cada grupo e o destino de cada um dos grupos. Obviamente, essa leitura dos capítulos 13 e 14 é uma leitura riquíssima. E nós vamos fazer algumas considerações. Quando aqueles homens chegaram no vale de Escol, eles viram e apanharam cacho de uva tão grande que precisava de 2 homens para carregá-lo, ou seja, a promessa era real, a terra verdadeiramente era abundante e farta, assim como Deus tinha falado. E aquele cacho de uvas era evidência visível da bondade de Deus. Para o coração que crê, uma gota é um rio, mas para aquele que se recusa a crer, nenhum rio é suficiente para irrigar a secura da alma. Vocês lembram de Elias? Lembram da história de Elias? Já tinha anos que não chovia na terra. E, no entanto, a Bíblia fala que Elias orou e clamou ao Senhor que chovesse. Quando que ele parou de orar? Quando a chuva veio? Não. Quando o seu ajudante falou para ele, eu estou vendo longe, uma nuvenzinha, surgiu uma nuvenzinha lá, do tamanho da mão de um homem. Nesse momento, ele deu ordem que avisassem a Acabe que descesse a montanha, senão o temporal ia pegá-lo. Ele viu aquela nuvenzinha e ele tinha certeza, vai cair um toró. Ele não viu a chuva e creu. Ele já deu por certo a chuva. Quando ele viu uma pequena nuvenzinha, aquilo foi suficiente para ele saber, vai cair um pé d'água. E quanto a Abraão, recebeu uma palavra de Deus de que ele seria pai de gerações, pai de multidões, tamanha seria a sua descendência. Ele viu essas gerações, ele viu a areia do mar e as estrelas, e ele teve um filho, e ele creu que daquele um filho, Isaque, a sua geração de fé cresceria de acordo com aquilo que Deus tinha dito. Aquele que acredita naquilo que Deus diz, pode reconhecer a sua bondade em detalhes. E vive uma vida satisfeita e feliz, porque em todo o tempo o Senhor vai oferecendo para nós e nos mostrando vislumbres da sua bondade em coisinhas pequenas, em minúcias, coisas que às vezes só faz sentido no nosso coração, porque Deus fala conosco de uma maneira muito particular. Mas aquele que não tem a disposição para crer, mesmo vendo as evidências da ação de Deus, não consegue reconhecer a sua bondade e vive de maneira frustrada e murmurando. Quantas vezes o Senhor nos proporciona graciosamente vislumbres da sua bondade, vislumbres do seu amor, do quanto Ele tem cuidado de nós. Aquele recurso que se multiplica, o recurso que chega no momento exato. A abundância de uma mesa que é provisão do Senhor. E já aconteceu com vocês algo assim? Aquele dia que você não está bem, que você precisa de uma palavra, e cai uma mensagem no seu WhatsApp, orando por você. Isso nos fortalece, isso nos anima. Às vezes a gente terminou de orar e está ouvindo está lá com o rádio ligado, e de repente a música que começa a tocar ali no rádio tem tudo a ver com aquilo que você orou. E nós cremos na providência de Deus e não em coincidências. A gente sabe que é Deus falando conosco e usando às vezes
Essas gotinhas de graça que vão irrigando a nossa vida, que vão irrigando o nosso coração. Semana passada, depois do café das mulheres, a gente saiu daqui um pouco mais tarde, eu precisava passar no shopping. Comentei isso com o pessoal da manhã. Eu precisava passar no shopping para pegar algo lá. E quando eu cheguei, gente, nenhuma vaga. Eu fui passando, eu fui entrando. Sabe quando eles já liberam para estacionar os carros naqueles lugares que normalmente não são vagas de estacionamento, mas é porque o estacionamento está apinhado? Aqueles corredores só de luzinhas vermelhas. E eu sou bem quadrada com algumas coisas, né? Se você me procurar na igreja, eu vou estar sentada sempre no mesmo lugar. Então, quando eu vou ao shopping, eu já tenho um lugar que eu gosto de estacionar. E quando eu estava me dirigindo para aquela vaga, para aquele lugar onde eu costumo estacionar, o carro foi saindo. Se ele tivesse saído 30 segundos antes, o carro da minha frente teria pego aquela vaga. Mas ele saiu no exato momento, no timing perfeito para que eu pudesse colocar o carro naquela vaga. Eu sei que algumas pessoas podem talvez não entender, achar, mas o que tem a ver? Eu levei mais uns 5 minutos para sair de dentro do carro, porque fiquei louvando e chorando e agradecendo a Deus, porque eu sabia que era o Espírito Santo cuidando de mim, louvando ao Senhor. O Salmo 103 diz: bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. Agora lembra dos fariseus? Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus expelir demônios e ainda assim não quiseram enxergar. E ainda assim não quiseram crer, os seus corações não quiseram ver. Os 12 espias viram as mesmas coisas, mas chegaram a conclusões completamente diferentes. 10 deles disseram: a terra é boa, mas... Gente, tem hora que esse mas... A terra é ótima, é maravilhosa, mas gigantes, cidades fortificadas, povos fortes, perigo, medo. Quantos de nós usamos o mas para não obedecer e depois a gente não entende por que é que as coisas não dão certo para a gente? O mas muitas vezes nos leva à desobediência e manifesta a nossa incredulidade. Eu sei que Deus disse isso, mas o Senhor já me falou a respeito disso, mas eu sei que está escrito isso na Bíblia, mas Deus tem compromisso no Salmo 127 de que os filhos são herança do Senhor. Mas os filhos vão para a droga. Mas o filho tem um temperamento difícil. Mas os filhos não estão de acordo com aquilo que eu idealizei. Mas os filhos dão trabalho. Mas os filhos tiveram envolvimento homossexual. Mas os filhos isso, mas os filhos aquilo. Nós podemos viver de acordo com o cacho de uva e lutarmos baseados na promessa de Deus e tratarmos os nossos filhos como herança do Senhor, porque é isso que o Senhor afirma a respeito deles, ou nós podemos perder os nossos filhos para os gigantes, para o traficante, para o trauma, para o diagnóstico, para os amigos que não prestam, para o bullying na escola, para a pornografia nas redes sociais, para seitas, para heresias e para quantos gigantes puderem surgir e assediá-los. E o mesmo se dá no que diz respeito aos nossos pais, ao nosso trabalho, ao nosso cônjuge. Nós viveremos de acordo com o cacho de uvas ou viveremos de acordo com os gigantes? Nós viveremos de acordo com a palavra de Deus ou nós viveremos de acordo com o medo? Aquela terra era excelente, mas a incredulidade sempre encontra um mas para diminuir o que Deus disse e nos levar à desobediência.
Afinal, se a gente não acredita, a gente também não tem por que obedecer. Se eu não acredito que Deus pode multiplicar os recursos nas minhas mãos, então eu também não vou dizimar e eu também não vou ofertar. Se um homem não acredita, conforme a Bíblia diz, no texto de Provérbios 18, que quem encontra uma mulher encontra um tesouro, ele não tratará a sua esposa como um tesouro. Se uma mulher não acredita, conforme 1 Pedro 3, que pelo seu manso temperamento e não pela sua falação, o seu marido pode se aproximar de Deus, então ela não vai mudar o seu comportamento e vai ficar falando infinitamente e reclamando que o marido não escuta. A gente poderia citar dezenas de exemplos aqui. Agora considera, na sua casa, quando você olha para o seu lar, você olha para os gigantes ou você olha para os cachos de uva? No seu trabalho, os teus olhos estão sobre os gigantes ou estão sobre os cachos de uva? Na sua vida você consegue reconhecer, apesar das adversidades, as evidências da bondade de Deus a ponto de viver pelas suas promessas? Ah, mas e se eu for e acontecer algo ruim? Ah, eu não vou não, eu vou ficar porque eu tenho medo de que, né? Eu não vou aceitar porque vai que. Gente, esse vai que. E assim o crente vai perdendo a capacidade de sonhar. O medo diminui Deus nos nossos corações. E olha só, por outro lado, enquanto está todo mundo apavorado, aquela comunidade toda a Carral no deserto, aquela comunidade toda agitada, alvoroçada. Enquanto eles estão desta maneira, 2 homens, Josué e Calebe, estão ali crendo, e Calebe se levanta com fé. E em Números, no capítulo 13, versículo 30, ele vai dizer assim: então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Calebe não negou os gigantes, mas ele acreditava que Deus era maior do que eles. Fé que é fé não é negacionista, gente. Fé não é fazer de contas que não existem dificuldades. Fé não é sobre ignorar problemas. A fé é crer que Deus nos capacita para lidarmos com as dificuldades e as lutas pelas quais nós tivermos que passar, ou o Senhor permitir nas nossas vidas. Quem crê, vê oportunidade na dificuldade. Mas quem não crê, ao contrário, vê dificuldade em todas as oportunidades que Deus proporcionar. Dias atrás eu vi um vídeo, vi vários na verdade, porque daí o algoritmo ficou me mandando, e eu fiquei vendo. Dias atrás eu vi um vídeo do Ronaldinho Gaúcho. Gente, eu não sou de ficar assistindo futebol, e também eu não entendo direito a respeito de futebol e coisas assim. Mas eu vi um vídeo do Ronaldinho Gaúcho, pensa a técnica desse homem. Eu não sei para qual time você torce, e eu sei que ele também é aposentado, mas eu sei que todas as pessoas, em geral, independente do time, têm a ele como uma das unanimidades de técnica no Brasil. Ele jogava pra caramba, né? Agora está aposentado. Então eu fiquei assistindo aquele vídeo, e naquele vídeo ele estava com a sua técnica, né, apuradíssima, falando que apesar dele de verdade ter um talento, um dom, ele praticava muito. E no vídeo ele estava justamente falando sobre isso, que ele estava treinando para a cobrança de faltas. E aí eles colocam aquelas barreiras, que são aquelas placas de metal enfileirada, fazendo de conta que fosse uma barreira ali de jogadores, e existe uma fresta entre aquelas placas de metal. E daí, então, ele falou que ele mirou numa fresta que tinha ali, numa altura um pouco para baixo do joelho. E aí ele falou que ele passou durante muito tempo treinando o chute do jeito que ele tinha que fazer, para fazer com que a bola entrasse naquela bendita fresta que era um pouco para baixo da altura do joelho.
E ele treinou, até que ele conseguiu. E depois ele foi sendo intencional e repetindo isso várias e várias vezes. Aí então, teve um jogo em que estava chovendo demais e o campo estava encharcado. E quando ele viu a situação, e era ele que ia cobrar aquela falta, então ele pensou assim: está todo mundo achando que eu vou cobrar por cima porque o chão, o piso, o campo está pesado, está encharcado, a barreira vai pular. A ideia dele: eu vou chutar a bola naquela fresta. Aquela fresta que ele ficou treinando tantas vezes. Ele falou assim: eu vou chutar a bola naquela fresta. E aí então ele foi, cobrou a falta e golaço, gente. E gol. Pensa que gol mais lindo. Todo mundo pulou e ele fez a bola passar por baixo da barreira. Naquela fresta que ele treinou tantas e tantas vezes. Por muito tempo. Depois do culto de hoje de manhã, alguém veio me falar que foi justamente por causa disso, que daí depois eles começaram a colocar um jogador deitado atrás da barreira, porque daí a hora que cobrava, eu nem sabia disso, mas enfim, ele falou que ele tinha treinado aquilo por muito tempo. E isso nos leva à seguinte consideração: nós temos treinado os nossos olhos para enxergar o problema ou a oportunidade? Porque é questão de treinamento. Nós treinamos os olhos para enxergar o problema ou a oportunidade? Porque a maneira como nós enxergamos diz respeito àquilo que está dentro de nós e àquilo que nós temos praticado. A Bíblia diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, quão grandes são as trevas dentro de nós? Está lá em Mateus 22 em diante esse texto. Você treina para ver problema ou você treina para ver oportunidade? Você está olhando para a barreira ou você está olhando a fresta, o espaço? Em alguns momentos eu costumo falar que quando nós somos perfeccionistas demais, nós somos pessoas dadas à frustração. Porque o olhar do perfeccionista não busca a perfeição, o olhar do perfeccionista busca o erro. E por causa disso ele corre o risco de nunca ficar satisfeito, porque ele sempre vai achar que poderia ter ficado melhor, que poderia ter feito algo, que ficou faltando alguma coisa. E ele vai se apegar, ele pode se apegar de tal maneira àquele detalhe que ele ficou considerando vai tirar-lhe todo o prazer da realização. Olhos treinados para ver o problema tornam a pessoa insatisfeita. Olhos treinados para ver a oportunidade tornam a pessoa satisfeita. Certa vez, nós fomos como família para o Maranhão, para o município de Buriti. E lá nós ficamos cerca de uma semana, participando de um trabalho, de um projeto, juntamente com Edivaldo e Morgana, missionários adotados aqui da nossa casa. Nós fomos para o município de Buriti para entregar uma Bíblia de casa em casa. E Buriti é o 5º município mais pobre do estado mais pobre do nosso país. A cidade de Buriti, na verdade, é um centrozinho pequeno e depois muitos povoados espalhados. Então, para sair daquele centro e ir para os povoados, a gente ia de ônibus. Mas depois de um povoado para outro, a gente andava a pé, nas estradas empoeiradas, estradas de terra. Evert, eu, as meninas e mais uns 30. A gente ia andando para lá e para cá. Aquele sol abençoado, para quem não tem resistência para calor. Nós dormíamos nas escolas. Na verdade, nós dormimos e eles foram maravilhosos. Eles permitiram que a gente dormisse no laboratório, porque era o lugar mais fresco que tinha para dormir. Então, a gente dormiu nas bancadas debaixo do laboratório, colchões que nos foram cedidos, e as nossas refeições nós fazíamos no fundo das casas das pessoas nos povoados. Alguém cozinhava e nós comíamos sentados em tocos de madeira ou no chão e comendo nas bacias de plástico que eram oferecidas. Bastante dificuldade. Mas não era sobre isso, ninguém reclamava, porque nós estávamos muito felizes pela oportunidade de levarmos o Evangelho para aquelas pessoas.
Ninguém estava reclamando, não se ouviu murmuração. Todo mundo ali com o coração grato pela oportunidade de levar Bíblias para aquelas pessoas. Nós éramos uns 30 e ninguém reclamava. Em alguns momentos, a voz do medo, além de nos fazer focar no problema, pode distorcer aquilo que Deus disse e pode nos levar à rebeldia. Em Números, no capítulo 13, versículo 31 ao 33, diz assim: Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Deus tinha dito que aquela terra era farta, que aquela terra era abundante, que Ele já tinha concedido aquela terra para Israel. Eles lutariam, mas a conquista era certa. Aqueles homens começaram a falar o contrário. Começaram a falar que aquela terra ia devorá-los se eles tentassem conquistar aquele território. Eles desdisseram Deus. Eles distorceram aquilo que Deus falou. E quantas vezes nós, diante das adversidades, nós dizemos: o que eu tinha que ter vindo parar aqui? Estava tão bom lá no Egito. Por que eu fui trocar de trabalho? Por que eu fui sair? Eu vou brincar com os meus irmãos. Por que eu fui sair daquele calorzinho de Manaus? Vim para essa terra congelada? Ou a gente fala algo do tipo: se arrependimento matasse. Tiraram os olhos de Deus, olharam para os gigantes, isso acabou com a sua fé, acabou com a sua confiança. Onde nós temos colocado os nossos olhos? Sabia que a palavra contemplar significa colocar os olhos até tornar-se templo de? Ou seja, tudo aquilo onde nós colocamos os nossos olhos, tudo aquilo que nós contemplamos se torna um ídolo nas nossas vidas. Então, se o seu ídolo é a bebida, você é um bebum. Se o seu ídolo é a comida, então você é um glutão. Se o seu ídolo é o dinheiro, você é um avarento. Se o seu ídolo é sexo fora do casamento, você se torna um promíscuo. Se o teu ídolo é o trabalho, você se torna um escravo. Se o teu ídolo é um problema, então você se torna problemático. Se o teu ídolo é seja lá o que for, então você se torna seja lá o que for. Aquilo que você bota aos olhos determina a sua identidade. É por isso que nesse texto, no capítulo 13, no versículo 33, está escrito: lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Olharam para os gigantes e viram que eles eram como gafanhotos, pequenos. E se a vida inteira alguém fez você olhar para o seu erro, talvez você se tornou o errado, e você sempre vai achar que você é o errado, o inadequado, aquele que nunca faz certo, e o complexo de inferioridade vai chegar para você e te levar cada vez mais para baixo. Percebe o quanto esse versículo é perigoso? Porque antes de Israel ter sido derrotado externamente, Israel foi derrotado no seu coração, no seu espírito. Israel foi derrotada primeiro internamente. Incredulidade distorce identidade. Quem esquece quem Deus é, também esquece quem é em Deus. O medo reduz as pessoas que foram chamadas para conquistar, que foram chamadas para viverem de acordo com as promessas divinas. Reduz as pessoas à mentalidade de gafanhoto. Se você adora o único e vivo Deus, então você é filho. Por isso, para de contemplar as dificuldades e as adversidades. Só pensa nas dificuldades, só pensa naquilo que tem que resolver. Vai para a igreja, vem para a igreja, não consegue se concentrar no
no culto, na pregação, no louvor, porque a cabeça ficou lá no trabalho, a cabeça ficou no BO que tem para resolver em casa, não dorme direito, acorda de madrugada numa ansiedade. Por quê? Porque vive para adorar problema, porque a cabeça está cheia de problemas. Ei, Deus não te disse que você é quem teria que decidir se iria conquistar aquela terra ou não. Ele disse para você reconhecer a terra que Ele já te deu, a despeito das lutas, a despeito das adversidades. E isso não é sobre teologia da prosperidade, nem sobre triunfalismo. Também não é sobre negligenciar problemas ou dificuldades. Isso é sobre confiar em Deus e escolher nutrir a fé, ao invés de alimentar dúvida, incerteza e insegurança. Quando surge um problema grande na sua vida, quem é você? Filho de Deus ou gafanhoto? Repitam comigo, vocês detestam, mas falem. Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Quando nós entramos aqui no capítulo 14 de Números, aí a tragédia é coletiva. Aí o troço toma uma proporção, porque toda a comunidade entrou em pânico. O medo veio e se instalou. Começaram a se queixar sobre por que Deus os tinha tirado do Egito. Por que Deus os levara para aquele lugar? Acusaram a Moisés, acusaram a Arão, e o caos estava ali instaurado. Eles preferiam a escravidão que eles conheciam do que um futuro com Deus. Porque ainda que nós não conheçamos o futuro, importa que nós conheçamos o Deus que está nele, e isso é suficiente. O que isso nos revela? Que algumas vezes nós podemos preferir a zona de conforto, e vamos combinar que a zona de conforto não é confortável. Algumas vezes a gente prefere a zona de conforto porque a gente conhece, porque a gente já está acostumado, porque é o nosso drive, porque é o nosso piloto automático. E é mais fácil ficar na zona de conforto porque a gente já a conhece, do que nos lançarmos ao exercício da fé. Porque, em geral, a fé nos confronta. A fé nos tira da nossa zona de conforto. Enquanto todos estavam naquele alvoroço desesperado, Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e falaram a respeito daquilo que Deus tinha dito e que eles já tinham visto com os seus próprios olhos. Está lá em Números 14, do 7 ao 9. A terra é excelente, somente não se rebelem, continuem crendo em Deus, continuem acreditando na sua palavra, continuem vivendo de acordo com aquilo que Ele disse, continuem obedecendo. Ele já nos disse que nos entregaria aquela terra, e o povo, que já estava dominado pelo medo, não os ouviu, e ainda começaram a pegar as pedras para atirar. Estavam ameaçando matá-los. Queridos, quem escolhe a incredulidade rejeita as vozes de fé. Quem escolhe não acreditar, também não quer andar com quem acredita. Já viu quando a pessoa não está afim e a gente tenta falar alguma coisa e a pessoa vai saindo de fininho? Às vezes vira um bagre. Já viram, por outro lado, o que acontece quando um crente se posiciona pela palavra de Deus num ambiente de ceticismo, num ambiente de hostilidade à palavra, num ambiente de murmuração, num ambiente de reclamação? Já viram o que acontece com uma mãe quando ela fala para outras mães que ela disciplina o seu filho com varinha ou com a chinelada no popô? E até mesmo no meio de outros crentes. Quando a Duda, minha mais velha, hoje ela tem 24, mas era um toquinho, pequenininha. Quando ela estava fazendo a adaptação na pré-escola, nós mães, né? Todas as crianças fazendo adaptação, então nós tínhamos que permanecer por uma semana, na semana de adaptação da criança, nós ficávamos ali na recepção da escola.
Porque se acontecesse alguma coisa e a criança estranhasse muito, então a criança podia ir até a recepção para ver a mãe, para receber aquele consolo, e depois voltava, mães e pais. Mas eram mais mães que estavam ali. E aí, no primeiro dia, a Duda veio, eu estava lá na recepção, a Maria Eduarda veio até ali. E eu fui, eu a abracei e tudo mais, e ela voltou para a salinha. Segunda vez, no mesmo dia, ela veio. E ela vinha toda sorridente, toda feliz, e eu percebi que não tinha nada grave acontecendo, ela só queria socializar. Ela queria sair da salinha, ela queria vir, dar aquela andadinha, né? E depois ela estava achando o máximo poder andar para lá e para cá. Então ela veio. Ok, segundo dia. No segundo dia, estava lá novamente e vem a Maria Eduarda. Do jeito que ela foi chegando, eu estava bem na reta e eu fiz assim para ela e não deixei que ela viesse até a recepção. Então eu fui até a Maria Eduarda, abaixei e falei, filha, tá tudo bem? Tá, mãe, eu só vim aqui te ver. Eu falei, que bom, meu amor, você está gostando da aula? Tô, mãe. E a professora, tô, mãe. A prof é bem legal. Então, já que está tudo bem, volta para a salinha e não venha mais aqui. Só se acontecer alguma coisa muito grave. E ela sabia o que era grave e o que não era. Senão, não venha mais aqui. A mamãe está te dando uma ordem para voltar lá e permanecer lá. A não ser que algo de ruim aconteça. Tá bom? Tá bom. Gente, cada pai tem uma experiência diferente com seus filhos. Cada pai tem uma experiência diferente na adaptação. E a gente não fala estas coisas para impor algo. Mas a gente percebe algumas coisas nos nossos filhos. E a Maria Eduarda nunca mais voltou. Passou toda a adaptação, ela não veio mais ali. E de verdade, quando chegava no final do dia, ela voltava, está tudo bem, a professora dava o relatório, e a Maria Eduarda tinha gostado, e que maravilha, e assim por diante. Mas, outras mães tiveram outros tipos de experiência, de escândalos, de choradeira, de tantas coisas. Em alguns momentos, porque sim, tinha acontecido algo que tinha assustado, em alguns momentos a gente sabe que não. E algumas mães vieram me perguntar, perceberam. A diretora me chamou para dar uma palestra sobre educação de filhos. E algumas mães vieram conversar comigo e perguntaram para mim como é que eu educava. E elas foram ouvindo até a hora que eu falei sobre chinelo e varinha no popote. Irmãos, Deus fez um lugar bem almofadadozinho aqui, para cada um de nós. E a Bíblia fala que quando nós usamos a varinha para corrigir os nossos filhos, nós vamos livrar a alma deles do inferno. A Bíblia fala a respeito de castigo físico, que em alguns momentos é necessário, e ninguém aqui está fazendo apologia de violência ou coisa do tipo. Nem de espancamento, nem criança que apanha porque fez algo que não sabia, ou simplesmente porque o pai e a mãe estão num péssimo dia e resolveram descontar o seu mau humor na criança. Essas coisas, misericórdia. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando justamente a respeito de quando a criança fica entregue a si mesmo. Quando eu falei a respeito do que a Bíblia diz, e eu falei desta maneira, eu falei, a Bíblia diz isso. Eu recebi alguns olhares de algumas mães e alguns pais e algumas pessoas que não concordaram com aquilo que eu estava falando. E nessas horas nós ouvimos algumas frases bem sutis, de liberalismo teológico, inclusive, que podem parecer prudência, que podem parecer sabedoria, mas são cheias de descrença. Você tem que ver que isso daí estava de acordo com a cultura daquela época e que hoje nós estamos no século 21. Hoje em dia, com o avanço da ciência, a psicologia já encontrou outras formas de disciplinar a criança. Não precisa fazer uso de um chinelo. Além disso, você pode ser denunciado para o conselho tutelar. A Bíblia precisa ser contextualizada, precisa ser atualizada para os dias de hoje. Tá. Amados,
Nós não podemos ser reduzidos a seres psicológicos. Nós somos seres espirituais e, portanto, a palavra de Deus, que é espiritual, é a nossa regra de fé e prática. Deus fez essa anatomia e falou: pais, podem usar, quando preciso. Não traumatiza crianças. O que traumatiza é negligência, é espancamento. Dani, você é contra a psicologia? Estou estudando aconselhamento bíblico e não sou contra a psicologia, porque eu sei que toda verdade é verdade de Deus, e a psicologia toca em verdades. O que acontece é que essas verdades precisam ser resgatadas por cristãos fiéis, vocacionados pelo Senhor para essa área. Nós somos seres psicológicos, mas não somente isso. Nós somos seres sociais, nós somos seres biológicos. E acima de todas estas coisas, nós somos seres espirituais. Então fica a dica para os psicólogos de plantão: estudem teologia, para reivindicarem as verdades da psicologia para a glória de Deus. Mostrem de que maneira a psicologia aponta para Cristo e refutem as mentiras de Freud, que achava que tudo era sobre sexualidade, ou de Carl Jung, que acha que a espiritualidade é algo que pode ser usado de maneira utilitarista. Vão para os psicólogos se for necessário, cristãos, mas vão para aqueles que temem ao Senhor acima de todas as coisas. Só que isso é assunto para outra hora. Eu estava falando a respeito de uma situação em que eu trouxe a verdade de Deus num ambiente hostil. Josué e Caleb quase foram apedrejados por insistirem na fé num ambiente de medo e de incredulidade, duas coisas que costumam andar juntas. E se nós dermos mais atenção às vozes da incredulidade, nós teremos a nossa fé minada. A quem nós temos ouvido? As vozes alarmistas dos noticiários? As vozes pessimistas dos analistas? Não é sobre negar a realidade, porque Josué e Caleb não negaram os gigantes e as dificuldades que tinha ali. Mas é sobre corresponder e agir no meio da dificuldade, de acordo com aquilo que Deus falou, de acordo com a vontade de Deus, e não com medo, como aquilo que parece ser o que a maioria faz. Porque nesse contexto aqui era 10-2, né? No caso de Gideão era 135.000-300. No caso de Estevão, que foi sim apedrejado, era ele para uma multidão. Com quem nós temos nos aconselhado? Daremos ouvido às vozes da incredulidade e vamos alimentar o medo? Ou nós vamos nos posicionar pela palavra de Deus e nutrir a fé nos nossos corações? É simples. É difícil. Claro que é difícil. Mas é simples e é reto. Números, capítulo 14, versículo 10, diz assim: então disse o Senhor, o meu virou aqui, está aqui. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Quando o povo está a ponto de apedrejar Caleb e Josué, Deus se manifesta, dizendo que vai dizimá-los com uma pestilência ou com uma praga, porque aquele povo se rebelou e se recusa a crer em Deus. Moisés, no entanto, intercede, e Deus então os perdoa. Mas apesar de Deus ter perdoado o pecado daquela geração, o pecado daqueles homens, Ele não anulou as consequências do seu erro, as consequências do seu pecado. Ninguém daquela geração entraria na terra prometida. Números 14:34 diz: observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde a 1 ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados, e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes.
um trajeto que poderia ter sido tão mais curto, se estendeu de tal maneira por causa da incredulidade. Já vimos como algumas jornadas podem ser prolongadas quando nós insistimos em atitudes de incredulidade. Quando a gente insiste em fazer as coisas do jeito que nós desejamos e não de acordo com aquilo que o Senhor falou. Deus disse para nós sermos ofertantes e dizimistas, mas a gente prefere a sonegação, a agiotagem e as betes. Por que alguém não contribui? Porque não crê e tem medo de contribuir e aquilo de alguma forma depois fazer falta. Agora, quem crê não perde a oportunidade de adorar a Deus com seus recursos, como foi o caso daquela viúva pobre, que adorou ao Senhor, ou Maria, que derramou um vaso cheinho de nardo para adorar a Jesus, aquele perfume caríssimo. Em geral, quem questiona dízimos e ofertas é porque nem é ofertante nem é dizimista. Se nós prosseguirmos nesta leitura, nós veremos que os 10 homens que espalharam o pânico no arraial, os 10 homens que alvoroçaram a comunidade, estes sim, foram mortos diante de Deus ali na presença de todos com uma praga. Os únicos que entraram em Canaã, na terra que emana leite e mel, daquela geração, foram Josué e Calebe. Foram aqueles que creram, os que se mantiveram firmes em relação àquilo que Deus disse, mesmo que eles também tivessem visto os gigantes, mesmo que eles também tivessem visto as cidades fortificadas, mesmo que eles também tivessem visto os problemas. Depois que Moisés comunicou ao povo que eles morreriam naquele deserto, eles começaram a lamentar de tudo aquilo que tinha acontecido. E eles tentaram lutar sozinhos, tentaram de alguma forma compensar a sua transgressão. E então eles falaram, vamos então lá agora e vamos lutar. E aí então Moisés falou para eles, não façam isso, não vão. Está em Números 14, 41. Replicou Moisés, por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Foram lutar sem direção de Deus? Foram lutar sem a presença de Deus? Quando Deus falou para eles lutarem, falaram que não iam. Quando Deus falou, não vá, eles resolveram ir. Percebe que eles continuaram agindo em rebeldia? E agora que eles tinham visto o tamanho do prejuízo da sua desobediência, tentaram compensar. Irmãos, religiosidade sem desobediência sempre vai terminar em derrota. Deus deseja relacionamento com a gente. Ofertar por motivo de barganha depois que perdeu tudo, é como um homem tentar mandar flores para a esposa depois de tê-la traído. A gente às vezes acha que Deus é trouxa. E de manhã eu falei, trouxa é nós. Hebreus, no capítulo 3. No versículo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei, o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso.
Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias. Não é só o pastor, não é só o líder, um ao outro. Durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim, à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve virado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos, desse modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. O texto diz que não faltou força. O texto diz que não faltou estratégia. Não faltou capacidade. Não faltaram recursos. Versículo 19 diz, faltou fé. Um dia Deus enviou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E um dia o Senhor também enviou a Jesus Cristo para nos libertar da escravidão do pecado. Conforme nós vimos, enquanto o povo peregrinava no deserto, apesar das evidências da bondade de Deus, eles tinham visto Deus mandar as pragas sobre os egípcios, eles tinham visto Deus abrir o mar. E eles também viram Deus fechar o mar sobre Faraó e acabar com o exército egípcio e com o Faraó também. Houve um momento, no entanto, em que o povo ouviu mais a voz do medo do que a voz de Deus. E a fim de que eles não fossem fulminados pela ira de Deus, Moisés intercedeu e o povo foi perdoado. Mas como se manteve incrédulo, como resistiram à voz do Senhor, eles não entraram na terra prometida. Nós vivemos hoje o momento da nossa peregrinação, nesse mundo árido e hostil chamado deserto. E apesar das evidências da bondade de Deus conosco, todos os dias, aqueles cachos de uva, há momentos em que parece que nós preferimos focar nos gigantes e nas dificuldades. E ouvimos muitas vezes muito mais a voz do medo do que aquilo que o Senhor disse, aquilo que está escrito na sua palavra. E aí vem aqueles momentos de insegurança que a gente fica, vai que, e se? E quando nós nos damos conta, a gente vai esfriando. A gente vai esmorecendo, a gente não se empolga mais tanto para ler a palavra, e a gente já não fica mais tão animado para ir para a igreja, a gente já não tem mais tanta vontade de se retirar para o quarto sozinho com Deus e orar, e a nossa fé vai ficando bem miudinha. Vai que eu não estudo o suficiente para passar na prova e não consigo nota. Então hoje eu não vou meditar na palavra, eu vou estudar. Amanhã eu leio 2 capítulos e compenso. Lembra do povo que quis subir para guerrear depois? Isso pode ser religiosidade. Deus quer relacionamento. Nesse mês a gasolina e a compra do mercado estão mais caros. Vai que o meu salário não é suficiente. Então eu vou fazer uns bicos no final de semana para compensar. E depois eu vou a todos os cultos até o final do ano. Pode parecer prudência, mas é falta de confiança em Deus.
No entanto, assim como Moisés intercedeu pontualmente pelo povo, porque o seu ministério, o ministério levítico, é um ministério passageiro, a Bíblia diz que Jesus Cristo, cujo sacerdócio é superior ao de Moisés e é eterno, intercede por nós continuamente. Hebreus 7:25 diz, concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por meio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Por cada um de nós, Jesus intercede eternamente, ou se fosse no tempo da nossa existência, 24 horas, todos os dias. Por isso que no dia que se chama hoje, nós somos convidados a ouvirmos a Deus, a sua santa palavra, e não endurecermos os nossos corações, e nos arrependermos da nossa incredulidade, do nosso orgulho, da nossa presunção e da nossa religiosidade. Deus quer relacionamento conosco. Jesus é o nosso sacerdote eterno, que intercede continuamente por nós, junto ao Pai, porque Ele sabia que nessa jornada haveria muitos perigos e ameaças à nossa fé. Então, como é que está a sua fé? Como é que está o seu coração? E a quais vozes você tem dado mais atenção? E o que você tem contemplado mais? Problemas ou benefícios? Dificuldades ou os vislumbres da bondade de Deus que pontilha o nosso dia e irriga os nossos corações? Vamos nos colocar de pé.